No início de outubro de 2025, o presidente russo, Vladimir Putin, traçou mais uma linha na areia em relação à guerra na Ucrânia. Ele declarou que, se os Estados Unidos da América enviarem mísseis Tomahawk à Ucrânia, isso acabará com qualquer relação construída com a Rússia no ano. Mas foi muito além de um simples comentário casual. Apenas alguns dias depois, o presidente bielorrusso Alexandre Lukashenko aumentou a retórica, ameaçando uma guerra nuclear se os Tomahawks chegarem ao solo ucraniano. Não foi só encenação. A liderança da Rússia entende algo que talvez não seja óbvio. Um sistema de armas com quase 50 anos de existência pode alterar fundamentalmente o equilíbrio estratégico desta guerra. Seu alcance, capacidade de carga e confiabilidade comprovada desequilibram a balança, ao permitir que a Ucrânia ataque mais profundamente a Rússia com precisão devastadora e sem risco de contra-ataques. Isso ocorreu poucos dias após o vice-presidente dos Estados Unidos da América, Joseph David Vance, confirmar no fim de setembro de 2025 que o governo Trump discutia ativamente os pedidos da Ucrânia por mísseis Tomahawk. Embora nenhuma decisão final tenha sido anunciada até o momento da gravação deste vídeo, a mera possibilidade já causou ondas de choque no Kremlin. Então vamos analisar o porquê. Um sistema que teve seus primeiros voos de teste em 1972 está tirando o sono da liderança russa. O míssil de ataque terrestre BGM-109 Tomahawk tem várias características, mas estar ultrapassado não é uma delas. Desde a Operação Tempestade no deserto em 1990 e mais de 2.350 Tomahawks foram usados em combate. A arma foi aprimorada continuamente por 5 grandes melhorias em blocos. Após décadas de uso em situações reais, as variantes atuais do Tomahawk carregam uma ogiva altamente explosiva de 1.000 libras e podem atingir alvos a aproximadamente 1.000 a 1.600 milhas de distância, dependendo da configuração. Considerando a distância da fronteira Rússia-Ucrânia, a maioria das grandes cidades russas, como São Petersburgo, estará ao alcance do míssil. De acordo com o Instituto para o Estudo da Guerra, pelo menos 1.945 alvos militares russos ficam dentro do alcance da variante de 1.600 milhas. Mas o alcance bruto conta apenas parte da história. O Tomahawk é temido por seu avançado sistema de orientação, que combina sistema de posicionamento global, navegação inercial, correspondência de contorno de terreno e correlação digital de cena. Isso permite que o míssil voe a apenas 30 metros acima do solo, acompanhando o relevo para evitar a detecção por radar. Testes e dados dos sistemas de orientação do míssil indicam um erro circular provável de só 10 metros. Ou seja, metade de todos os mísseis vai cair dentro de um raio de 9 metros do alvo. A arma causa diretamente esse aumento de alcance. O motor turbofan voa a cerca de 770 km/h, com menor velocidade e maior eficiência de combustível que os turbojatos. Em teoria, levaria mais tempo para o Tomahawk alcançar seu alvo, mas o voo em baixa altitude significa que ele pode passar por baixo de qualquer radar inimigo. Literalmente. O motor turbofan é mais silencioso que o turbojato militar tradicional e emite menos calor, tornando-o menos suscetível a rastreamento. Essas capacidades foram testadas na Tempestade no deserto em 1991, quando os Tomahawks participaram dos ataques iniciais, com 242 dos 290 mísseis atingindo os alvos. Só os Tomahawks e os caças furtivos F-117 foram considerados aptos a atacar os alvos fortemente defendidos de Bagdá, vistos como mais formidáveis que qualquer defesa da Europa Oriental na Guerra Fria. Recentemente, Tomahawks destruíram alvos iranianos em 2025, incluindo instalações nucleares e sistemas de defesa russos próximos. Talvez o mais importante seja que a última versão dos Tomahawks pode ser redirecionada em voo. O operador pode redirecionar o míssil para um dos 15 alvos pré-programados ou novas coordenadas de sistema de posicionamento global, pois ele pode se conectar a satélites em tempo real. Ele pode até enviar imagens de avaliação de danos de batalha, permitindo que os comandantes avaliem a eficácia do ataque em tempo real e ajustem ataques subsequentes conforme necessário.
As versões mais novas do Tomahawk possuem o sistema de ogiva de efeitos múltiplos conjuntos, programável para agir contra alvos leves ou bunkers reforçados, sem trocar a ogiva. Essa flexibilidade significa que a Ucrânia não precisaria de variantes diferentes de mísseis para tipos de alvos distintos. Ela poderia usar a mesma arma contra comandos, depósitos de munição ou instalações militares reforçadas. Mas é aqui que a situação da Ucrânia fica complicada. O Tomahawk foi originalmente projetado como uma arma naval para ser lançada a partir de sistemas a bordo de navios e submarinos. A Ucrânia, é claro, não possui nem embarcações compatíveis com Tomahawk nem submarinos. A opção mais viável seria o sistema de lançadores Typhoon do Exército dos Estados Unidos da América. Desenvolvido pela Lockheed Martin e lançado em 2023, o Typhoon é um lançador móvel terrestre em plataforma de reboque modificada. Ele usa células do sistema de lançamento vertical Mark 41 padrão da Marinha dos Estados Unidos da América. Capaz de lançar Tomahawks e interceptadores SM-6, ele opera como lançadores terrestres tradicionais, mas com a bateria adaptada para disparar Tomahawks. A mobilidade seria a principal vantagem do Typhoon na guerra na Ucrânia. Pode ser rapidamente implantado, movido e escondido, dificultando ataques preventivos das forças russas. O sistema pode ser montado e estar pronto para disparar em 15 a 20 minutos a partir de um início a frio. Sua mobilidade permite que as forças ucranianas usem táticas de atirar e fugir, disparando e se reposicionando para evitar o fogo de contrabateria. Outra opção semelhante é o futuro Oshkosh X, MAV, que foi apresentado relativamente recentemente, em outubro de 2025, e nunca foi realmente utilizado pelas forças dos Estados Unidos. Por isso, os Estados Unidos da América também relutam em enviar sistemas Typhoon à Ucrânia. Até novembro de 2025, nenhuma transferência desse tipo foi anunciada ou parece iminente. O sistema Oshkosh deve ter atrasos parecidos na aquisição, pois está iniciando a produção agora. Sem os Typhoons, a Ucrânia precisaria criar seu próprio lançador terrestre, o que poderia levar meses ou anos. Sim, já há precedentes para adaptar mísseis lançados do ar para uso em terra. O Reino Unido já enviou anteriormente para a Ucrânia lançadores improvisados montados em caminhões para mísseis Arar-73, basicamente instalando pontos de fixação de aeronaves em veículos móveis. A Ucrânia poderia usar abordagem parecida para os Tomahawks, mas isso exigiria engenharia, testes e integração aos sistemas de comando ucranianos. Alternativamente, a Ucrânia poderia lançar Tomahawks a partir de suas aeronaves, embora isso apresente seus próprios desafios. A frota de Su-20 e 4 Fenter da Ucrânia pode, teoricamente, ser adaptada para lançar Tomahawks, assim como foi feita para os mísseis Storm Shadow. No entanto, essas aeronaves da era soviética provavelmente exigiriam trabalho adicional de integração, e suas estruturas envelhecidas podem não ser plataformas ideais para armas tão sofisticadas. A chegada dos F-16 alterou um pouco essa equação. Aliados ocidentais enviaram caças F-16 à Ucrânia no fim de 2025 e planejam mais entregas. Essas aeronaves da OTAN têm pontos compatíveis com armas ocidentais, o que pode facilitar integrar os Tomahawks, embora isso ainda não tenha sido discutido. O uso de Tomahawks fora dos lançamentos previstos ainda é principalmente teórico ou especulativo. Mas há outra questão. Tomahawks dependem de inteligência externa e dados de direcionamento para máxima eficácia. Apesar dos mísseis operarem autonomamente após o lançamento, o uso ideal requer planejamento prévio, mapeamento do terreno, imagens do alvo e avaliação de ameaças. Isso indica que a Ucrânia precisaria de compartilhamento constante de inteligência dos Estados Unidos da América e aliados da OTAN. Os Estados Unidos pararam de compartilhar inteligência com a Ucrânia quando a Rússia ameaçou escalar o conflito, ou quando Trump achou que isso encurtaria a guerra. Apesar do bloqueio ter durado poucos dias, há precedentes de que possa ocorrer novamente, principalmente se Putin cumprir a promessa de escalar o conflito após o envio de Tomahawks à Ucrânia. Independentemente de o lançador vir junto ou não, a dependência da inteligência e tecnologia da OTAN contrasta com a indústria ucraniana de drones, que criou diversos modelos bem-sucedidos de curto e longo alcance.
Fabricantes ucranianos dizem poder produzir até 8 milhões de drones por ano, estimando cerca de 4 milhões de todos os tipos até o início de 2025. Para saber se os Tomahawks mudariam o cálculo estratégico da Ucrânia, é preciso compará-los aos sistemas de ataque de longo alcance que o país já tem. A Ucrânia hoje usa sistemas de ataque de precisão vindos do Ocidente, principalmente o MGM-140 Army Tactical Missile System, que também é dos Estados Unidos, e o Storm Shadow, do Reino Unido e da França. Ambos foram eficazes, porém têm limitações importantes. Os mísseis Army Tactical Missile System alcançam cerca de 190 milhas. Eles são extraordinariamente precisos e carregam uma potente ogiva de 500 libras, mas seu alcance limita a Ucrânia a atacar alvos relativamente próximos às linhas de frente ou apenas dentro do território russo. A Ucrânia usou os ATACMS com eficácia contra depósitos de munição, postos de comando e defesas aéreas, mas a arma não alcança alvos estratégicos no interior da Rússia. Os mísseis Storm Shadow também ampliam o alcance da Ucrânia, com um alcance operacional de cerca de 240 quilômetros. Ao contrário dos Tomahawks, os Storm Shadows são mísseis de cruzeiro lançados do ar. Mas assim como os Tomahawks, eles usam perfis de voo que seguem o terreno e sistemas de orientação sofisticados. Embora tenham um alcance menor, a capacidade de usar o Su-24 para estendê-lo artificialmente, aproximando-se mais da linha de frente, pode garantir alguns quilômetros a mais. Ainda assim, aumenta o risco para o avião que lança o míssil. O alcance de 1.000 milhas do Tomahawk altera totalmente os alvos possíveis. Tomahawks lançados do centro da Ucrânia podem atingir bases aéreas perto de Voronezh, bunkers de comando em Rostov-no-Don, depósitos de munição na Rússia Ocidental e instalações em Moscou. Ainda mais importante, eles poderiam ameaçar a fábrica de drones Shahed em Yelabuga, Tartaristão, que produz milhares de drones kamikaze para ataques a cidades ucranianas. Como citado, a Ucrânia desenvolveu notáveis capacidades próprias de ataque de longo alcance, especialmente drones capazes de cobrir grandes distâncias. Entre 2024 e 2025, drones ucranianos atacaram alvos a mais de 960 quilômetros na Rússia, como refinarias, bases aéreas e instalações industriais. O auge dessas operações foi a Operação Teia de Aranha, executada em junho de 2025. Forças especiais ucranianas contrabandearam cerca de 120 drones para a Rússia em caminhões, distribuindo-os por 5 bases aéreas no país. A base aérea de Belaya, no leste da Sibéria, é o alvo mais distante, a quase 4.500 quilômetros da fronteira da Ucrânia. Após serem posicionados, os drones foram ativados e controlados por redes móveis para ataques kamikaze em aeronaves estacionadas. A operação destruiu ou danificou 41 bombardeiros estratégicos, incluindo 295 e 222 M3 insubstituíveis, cerca de 1/5 da frota nuclear da Rússia. A incursão demonstrou que a Ucrânia já podia atingir alvos a distâncias superiores às capacidades dos Tomahawks. Por que os Tomahawks são importantes? Pela sustentabilidade e carga útil. A Operação Teia de Aranha foi uma operação especial brilhante e única, que exigiu meses de planejamento, infiltração extensiva e aceitação de riscos operacionais significativos. Drones ucranianos de longo alcance transportam ogivas de 45 a 68 quilos, capazes de danificar aeronaves ou incendiar depósitos de combustível, mas não de destruir estruturas reforçadas. Os Tomahawks poderiam ser lançados várias vezes do solo ucraniano e já têm ogivas pesadas que penetram concreto reforçado, podendo destruir centros de comando subterrâneos. Em vez de infiltração secreta e uso de redes móveis, a Ucrânia poderia lançar ataques em massa com Tomahawks de locais seguros, sobrecarregando as defesas aéreas pelo volume ou furtividade. O cálculo econômico também é significativo. Os custos exatos não são públicos, mas estima-se que cada Tomahawk custe cerca de 2 milhões de dólares. Os drones avançados de longo alcance da Ucrânia custam centenas de milhares de dólares cada e demandam planejamento e infraestrutura para missões profundas. Os Tomahawks oferecem uma opção de ataque mais direta, embora mais cara, que não depende de redes de infiltração ou operações secretas.
Talvez o mais importante seja que os Tomahawks dariam à Ucrânia a capacidade de realizar ataques em tempo hábil contra alvos de oportunidade. Se a inteligência ocidental detectar um alvo de alto valor, como um posto de comando móvel ou um oficial sênior em visita, a Ucrânia poderia lançar Tomahawks em horas, ao invés de gastar semanas posicionando drones para infiltração. Claro, há outra parte nesta guerra, e os Tomahawks poderiam causar estragos na capacidade da Rússia de direcionar o ritmo e a iniciativa no conflito. A Rússia utiliza as baterias S-400 Triumph para defesa aérea e os sistemas Pantsir para proteger pontos estratégicos. Se a Ucrânia receber Tomahawks, a Rússia terá que escolher. Ela pode manter as posições defensivas perto das linhas de frente e territórios ocupados, aceitando o risco de ataques de Tomahawk. Ou pode recuar mais para dentro da Rússia para proteger bases ou centros importantes, abrindo brechas que aeronaves e drones ucranianos poderiam explorar. As forças ucranianas já mostraram sucesso em enfraquecer a defesa aérea russa com ataques contínuos. A inteligência militar estima que a Rússia perdeu cerca de 24 radares de defesa aérea valiosos e 17 centros de comando até 2024. Diversas baterias, S-400 postos de comando e lançadores foram danificados ou destruídos por ataques ucranianos com armas já existentes. A Rússia está lentamente ficando sem opções avançadas para se proteger contra mísseis Tomahawk e Putin sabe disso. Por isso a postura agressiva para barrar a transferência. Além disso, os ataques a depósitos de munição em 2024 e 2025 mostram que a Ucrânia consegue localizar e eliminar alvos estratégicos com facilidade. A Ucrânia pode atacar 11 grandes depósitos de munição russos, sendo que o maior deles, supostamente, contém 10.000 toneladas de munições, incluindo os mísseis especializados necessários para os sistemas de defesa aérea. Com os Tomahawks, a Ucrânia poderia acelerar ataques e aumentar a letalidade, atingindo depósitos, redes ferroviárias, comboios e instalações que sustentam a máquina de guerra da Rússia. Por fim, o alcance extra é o fator mais importante. Considere a fábrica de drones Shahed em Yelabuga. Essa instalação tornou-se crucial na estratégia russa de guerra de atrito, fabricando milhares de drones kamikaze baratos para atacar cidades e infraestrutura ucranianas. Hoje, a Ucrânia só alcança essa área com operações especiais complexas, como drones de longo alcance. Uma única rajada de mísseis Tomahawk poderia devastar a instalação e reduzir drasticamente a capacidade da Rússia de travar guerra de curta distância. Depois, há a infraestrutura de petróleo e gás. A economia da Rússia continua fortemente dependente das exportações de petróleo, apesar das sanções. Ataques de drones ucranianos já reduziram em 20% a capacidade de processamento de petróleo. Porém, o limite de carga dos drones exige múltiplos drones e ataques para obter resultado. As ogivas substancialmente maiores dos Tomahawks causariam danos abrangentes em ataques únicos. Pode deixar refinarias paradas por meses, não dias. Eles também poderiam atingir refinarias e oleodutos mais distantes, podendo cortar a capacidade da Rússia de transportar petróleo do Extremo Oriente para refinarias no Oeste. Apesar de tudo, o futuro é incerto. E não se sabe quão bem a Ucrânia usaria os Tomahawks recebidos. Para começar, não se sabe quantos mísseis os Estados Unidos realmente planejam enviar para a Ucrânia, já que estima-se que os próprios Estados Unidos da América tenham cerca de 4.000 deles em estoque. Não está claro quão eficientes são os sistemas de orientação e navegação dos Tomahawks em áreas mais profundas da Rússia, nem sua suscetibilidade às defesas russas. Não se sabe se a Ucrânia precisaria de 1, 2 ou vários Tomahawks para destruir um posto ou complexo militar russo. Isso está diretamente ligado aos custos de aquisição, já que um único Tomahawk representa um investimento muito maior do que os drones descartáveis que a Ucrânia atualmente está focada em produzir para uso doméstico. Assim, a Ucrânia provavelmente teria que reconsiderar como prioriza seus alvos. Mesmo que receba algumas centenas de Tomahawks, cada disparo teria que ser certeiro. Alvos prioritários seriam a fábrica Shahed, defesas aéreas, grandes depósitos de munição e centros logísticos críticos, em vez de locais menos protegidos, já acessíveis por drones ucranianos.
Uma das melhores táticas seria suprimir as defesas aéreas russas. Ao usar Tomahawks para destruir baterias S-400 e similares, algo que está bem dentro da capacidade de um único míssil, a Ucrânia poderia criar brechas na rede de defesa da Rússia. Ataques subsequentes poderiam então atingir mais depósitos de munição, centros de comando e instalações de produção. Aeronaves e drones ucranianos poderiam aproveitar defesas aéreas enfraquecidas para operar de forma sustentada em espaço aéreo antes contestado. A Rússia certamente se adaptaria. Após a Ucrânia adquirir Tomahawks, sistemas de defesa aérea mais móveis, reforço de instalações críticas e mais camuflagem devem ser adotados. Mas a adaptação exige tempo e recursos, e cada rublo gasto no reforço das instalações na retaguarda é um rublo que não está disponível para as operações na linha de frente. A questão estratégica é se os Tomahawks mudariam o rumo da guerra ou só causariam danos adicionais, porém controláveis, à infraestrutura militar da Rússia. A resposta depende de fatores além da arma em si. Quantos mísseis a Ucrânia receberá? Com que rapidez a integração pode ser alcançada? E se haverá fornecimento contínuo para sustentar uma campanha de ataques de longo prazo? Mas tudo isso é ressaltado pela enorme caixa de Pandora geopolítica, que é a própria transferência. A postura do governo Trump sobre o conflito Rússia-Ucrânia tem sido imprevisível, deixando aliados e adversários incertos quanto às intenções dos Estados Unidos da América. Em 2025, a postura do presidente Donald Trump diante da Rússia foi bem mais amigável do que muitos aliados da OTAN esperavam. Após negociações de paz mal sucedidas com Rússia e Ucrânia no início do ano, o governo notavelmente deixou de pressionar ativamente a Rússia, passando a adotar uma abordagem mais transacional. Isso enfatizou a divisão de responsabilidades com os aliados europeus. Diversas vezes ao longo de 2025, o governo ameaçou reduzir ou eliminar a ajuda militar à Ucrânia, argumentando que as nações europeias deveriam assumir uma parte maior do ônus financeiro. Isso fez da Europa uma apoiadora financeira, militar, moral e geopolítica da Ucrânia. A coalizão dos dispostos, liderada por França e Reino Unido, destinou 40 bilhões de euros, 46 bilhões de dólares, em apoio militar para 2025. Efetivamente igualando os compromissos anteriores em nível da OTAN, sem a participação americana, a Alemanha aumentou dramaticamente os gastos com defesa. França e Reino Unido avaliam ampliar sua dissuasão nuclear para abranger outros países europeus. E países individuais como Romênia e Dinamarca desenvolvem relações diretas de aquisição militar com a Ucrânia. A declaração de Vance, em outubro de 2025, sobre discussões de transferência de Tomahawk, deve ser vista nesse contexto. O governo ainda não se comprometeu e só reconheceu as conversas. Dado o padrão de Trump de usar possíveis transferências de armas como alavanca de negociação, isso pode representar um sinal para Putin, em vez de uma oferta genuína para a Ucrânia. O próprio Trump fez comentários caracteristicamente ambíguos sobre os Tomahawks. Em uma entrevista, ele afirmou ter perguntado a Putin: "Você se importaria se eu desse alguns milhares de Tomahawks para a sua oposição?", antes de observar que não gostou da ideia. Essas declarações mostram que Trump pode usar a ameaça de escalada como moeda de troca, mantendo ambiguidade sobre suas reais intenções. O governo dos Estados Unidos da América pode estar tentando pressionar a Rússia a negociar novamente, agora sinalizando o armamento da Ucrânia em vez de propor um armistício mal elaborado. No entanto, isso ainda deixa a Ucrânia em um limbo, incapaz de planejar em torno de algo que, no final das contas, não depende deles. E ainda tem a retórica nuclear da Rússia. Putin ameaçou repetidamente respostas nucleares a várias escaladas, discussões sobre a adesão à OTAN, entregas de armas avançadas, ataques ao território russo e agora, possivelmente, transferências de mísseis Tomahawk. A doutrina nuclear oficial da Rússia é ambígua e permite o uso de armas nucleares se estruturas de comando estratégico ou infraestrutura nacional crítica forem ameaçadas por armas de precisão. Mísseis Tomahawk com alcance profundo na Rússia provavelmente cumprem esse critério, segundo Moscou. Mas a Rússia já fez vários alarmes falsos.
Ameaças semelhantes ocorreram nas entregas de foguetes High Mobility Artillery Rocket System, Army Tactical Missile System caças F-16 e autorização para atacar a Rússia com armas ocidentais. Nenhuma provocou a escalada nuclear prevista. Esse é o grande ponto de interrogação. Onde exatamente está o verdadeiro limite da Rússia? Em que ponto Moscou concluiria que sua posição estratégica chegou ao momento em que o uso de armas nucleares se torna uma resposta racional, embora catastrófica? Ninguém sabe, talvez nem o próprio Putin, cuja tomada de decisões tem sido errática durante o conflito. Assim, Estados Unidos da América e Ucrânia devem avaliar o risco nuclear frente aos possíveis benefícios do envio de Tomahawks. Considerando as conquistas da Ucrânia, não se sabe quantos mísseis garantiriam vantagem significativa. Não está claro se esse número bastaria para causar uma crise, onde Putin decide realmente lançar uma arma nuclear tática em uma cidade da Ucrânia. Também há a questão do precedente. Os Estados Unidos costumam ser cautelosos ao proliferar suas armas mais avançadas, buscando controlar a escalada e evitar normalizar essas transferências. Enviar Tomahawks, um avançado sistema de ataque profundo, à Ucrânia criaria um precedente na transferência de armas estratégicas para não aliados em conflito com potências nucleares. Isso também eliminará qualquer desculpa para a China fornecer sistemas semelhantes aos adversários dos Estados Unidos da América em futuros conflitos ou até a Rússia na guerra atual. O mais provável não é uma decisão clara, mas sim processos burocráticos prolongados. Pode levar anos até que os Tomahawks sejam enviados para a Ucrânia, o que pode ser muito pouco, muito tarde, independentemente do resultado da guerra. Enquanto houver incerteza, a Rússia pode dizer que está na frente. Quando a Ucrânia tiver capacidade crível de ataque profundo em larga escala, todo o cálculo operacional da Rússia muda. É isso que realmente apavora o Kremlin, não o míssil específico que provoca essa mudança. Obrigado por assistir. Agora, para entender como os programas indígenas de ataques de longo alcance da Ucrânia evoluem como alternativas aos sistemas ocidentais, confira nossa análise sobre a inovação dos drones ucranianos. Para ficar por dentro dos desdobramentos da guerra e da geopolítica global, inscreva-se no The Military Show para vídeos diários.